Política Impura. Um olhar sobre a semana. Olá, este é um Política Impura especial, onde vamos tratar do processo de eleições que acontece amanhã, já dia 7, no Brasil, e estende-se durante todo o mês de outubro. O primeiro turno acontece amanhã, o segundo turno acontece dia 28 de outubro, e os brasileiros vão às urnas para eleger o próximo presidente e o seu parlamento e senado. São 147.302.354 eleitores, na maioria 52,5% de mulheres, e com um aumento de 4,5 milhões de eleitores a mais que na eleição passada para presidente. No exterior, há 500 mil brasileiros registrados no TSE, para votar para presidente. Votamos para presidente no exterior. Estamos aqui há menos de 24 horas da abertura das urnas, com o Henrique Prior. Olá, Henrique, vamos tratar Renata, aqui deste grande caldo que é as eleições e o processo eleitoral no Brasil neste momento. Deixo só um dado que ontem tive acesso, que a última pesquisa da Datafolha, o Bolsonaro tem 32% de intenções de voto, o Haddad 21%, o Ciro Gomes 11%, o Alckmin 9%, a Marina Silva 4%, os outros candidatos, como o Amoedo, que é o novo Collor, o Meirelles e o Daciolo, que é uma espécie de Antônio Conselheiro pós-moderno, tiveram 2%, e os outros nem sequer chegaram a pontuar nesta pesquisa. Henrique, é muito complexa a realidade política brasileira neste momento. Muito complexa. Deve ser o país mais complexo do mundo. E a complexidade torna mesmo muito difícil resolver os problemas do Brasil. Embora eu esteja convicto, há sondagens já também relativamente a uma segunda volta, e na segunda volta o Haddad venceria o Bolsonaro. Mas essa sondagem mostra uma diferença bastante grande ainda. Se calhar, eu já num outro programa referi aqui que Haddad teria sido lançado tardiamente. Vimos que mal ele foi lançado, começou a disparar nas sondagens. Ele que começou com 4%, depois subiu muito lentamente para 7% e depois de um instante para o outro atingiu a casa dos 20%. Se tivesse sido lançado com mais tempo de antecedência, provavelmente estaria mais tranquilo neste momento. No entanto, eu creio que Haddad vai ganhar. Mas o problema essencial do Brasil mantém-se. Ou seja, o problema não vai terminar no dia 28 de outubro, mas começar, ou seja, esse embate ele vai realmente, num país completamente dividido, começar de fato a partir do dia 28 de outubro, com as alianças, dividido, com as negociações. E não são uns inimigos quaisquer, são inimigos que se odeiam profundamente. E há um inimigo especial, né, nessa eleição, que é alimentado por um vírus, não é? Fascista. Isto é, esses inimigos odeiam-se e esse ódio é todo ele alimentado por um vírus chamado medo. Medo, exatamente. À direita e à esquerda, o vírus principal que alimenta este processo chama-se medo. Eu costumo ver mais a esquerda com um bichinho da esperança, enquanto a direita realmente tem lidado. Todo o discurso da direita está com medo. Estamos com medo da ascensão, essa ascensão do fascismo, essa vaga. Medo do regresso de um período negro que houve na história do Brasil durante muitos anos. Foram demasiados anos de período negro. E a esquerda tem medo disso também.
Mas esse medo ele é diferente do medo da extrema-direita. O medo da extrema-direita ele é alimentado por determinados conceitos da construção do inimigo, né? A esquerda, o Lula, o PT, foram inimigos que foram construídos, como diria o Humberto Eco, esse inimigo foi construído pela extrema-direita e pela direita, muito dentro desse ressurgimento de uma vaga fascista que não é só brasileira, não é? Sim, não é só brasileira. E não se verifica só nos países mais atrasados. Essa vaga está aí na Europa, está presente. O fascismo ascendeu ao poder num país tão importante como a Áustria. Embora frequentemente se esqueça que Hitler não era alemão, era austríaco. É curioso. Se calhar a origem da contaminação do vírus esteja por ali. É curioso. Mas não é só a Áustria, é a Itália. A Itália regrediu. É o fascismo que está no poder na Itália. A Polónia, a Hungria. É o fascismo. O fascismo cresceu extraordinariamente num país que tem sido modelo de democracia, que é a Suécia. Na França também. Pronto, a França nos coloca numa situação interessante de análise, porque eu estava aqui a imaginar que essa questão da ascensão do fascismo, essa vaga, poderia se dar essa contaminação nos países com baixa cultura democrática. Não mas só. A França desmente essa teoria. Não só. A França, a Áustria desmentem essa teoria. O que há, no fundo, é um renascer dos pressupostos que levaram o fascismo ao poder e dos interesses que levaram o fascismo ao poder e o nazismo. É que não nos esqueçamos que o nazismo é uma forma extrema de desenvolvimento do capitalismo e uma forma do capitalismo evitar convulsões. E todos os ingredientes que levaram ao fascismo estão aí. Aliás, curiosamente, aquilo que sucede no Brasil é que, em termos ideológicos, o Bolsonaro, concretamente, é uma nulidade moral, uma nulidade intelectual e um indivíduo que o melhor é estar calado e daí ele tem fugido aos debates, porque um Bolsonaro calado vale por dois infelizmente também não tem sido aproveitado. Ele tem-se, com golpes, com mentira, que é a tática deste tipo de indivíduos é a mentira. Ele diz que estava muito doente, que não podia comparecer ao debate, foi feito entre os outros candidatos, mas ele, ao mesmo tempo, deu sozinho uma grande entrevista à mesma hora. É que não podia estar. O médico diz que não pode estar mais de 15 minutos a falar, mas ele esteve uma hora a falar, e sozinho, porque ele pode dizer sozinho, pode dizer as barbaridades que quiser, que não tem ninguém a confrontá-lo com as próprias barbaridades. Ele é uma espécie de boneco de ventríloco sob o qual se perdeu o controle. Mas os controladores estão lá, por trás. Não é? E há um general. Há o general Mourão e há alguém mais perigoso que o general. Mais perigoso que o general. E aí porque vamos chegar a esse ponto. Que é o Paulo Guedes. O Paulo Guedes é um indivíduo que tem história. É um indivíduo, é um professor universitário, economista. Olha, curiosamente até consultado pela Dilma. A que ponto é que o Brasil chega? Ao ponto esses tentáculos estão agarrados ao poder de alguma forma, independente da ideologia que esteja a governar, não é? Sim, o Paulo Guedes é um indivíduo que se caracterizou, desde logo, primeiro, ele é doutorado pela Escola de Chicago, pela Universidade de Chicago, do Milton Friedman e dos seus Chicago Boys, que impuseram a sua política pretensamente liberal no Chile. E a política liberal deles, e infelizmente não é dito isso ao Bolsonaro, não é dito isso ao Paulo Guedes, deu o que deu no Chile, deu miséria só.
miséria, sofrimento do povo chileno. Para além da repressão, foi exatamente o contrário daquilo que eles pretendiam, foi a miséria generalizada no Chile. Ou seja, vamos ter uma reedição do golpe Vamos ter, do parece no Brasil. Infelizmente, Com os não mesmos está, preceitos. com os mesmos preceitos. Infelizmente, os candidatos, Haddad, Ciro e outros, não estão a lembrar isso. Há as lições da história que devem ser tomadas. E Paulo Guedes foi colaborador de Pinochet. Colaborador indireto, lecionou na Universidade de Santiago do Chile, onde ponderava e era diretor da universidade, dirigia a universidade, um general, e ele foi como elemento da Escola de Chicago, do Milton Friedman, dos indivíduos que apostam naquilo que eles dizem, a liberdade da economia, a liberdade do mercado. Ele foi um dos responsáveis pela tragédia do Chile. É um liberalismo apoiado por uma estrutura militar. Por uma estrutura militar, sim. E nós entramos aí também nessa próxima... E por uma estrutura militar e por uma outra coisa. Por um aparente moralismo. Porque os militares apresentam-se como a reserva moral da nação. Ora, aquilo que eles são, a maior parte deles... Só que isso não é um 25 de Abril, é um 25 de Abril às avessas, não é? Mas os militares do 25 de Abril souberam fazer... Eles eram realmente a reserva moral da nação, porque eles souberam fazer uma coisa muito importante. Devolver o poder Devolver ao ao poder. Porque eles nunca quiseram o poder para eles. Essa é a grande superioridade moral dos militares de Abril. Nunca quiseram o poder para eles. Devolveram o poder ao povo. Enquanto que os militares do Chile... São os cães do regime. São os cães de fila do regime. E mais... Percebeu-se, soube-se agora, depois do Pinochet, depois do golpe, depois do Pinochet abandonar o poder, as investigações avançaram e, afinal de contas, ele era um grande corrupto. Mostraram que ele tinha roubado milhões e milhões ao país. E os militares são assim. Eles estão habituados a negociar com muito dinheiro, com os aviões, com uma indústria os navios, muito influente no mundo todo, que é a numa indústria indústria que dá cartas no mundo todo. Que dá cartas no mundo todo. E não é sem razão que um Trump ascende ao poder defendendo ainda a já liberal lei do uso das armas americanas. É que os militares e os que defendem o uso de armas são os pontas de lança da indústria do armamento. Isto é, eles são os pontas de lança do dinheiro. Aliás, como os Krupp foram os pontas de lança do Hitler na ascensão ao poder. Porque quem colocou o Hitler no poder foi o dinheiro dos Krupp. Não tínhamos ilusões. Foi o dinheiro dos Krupp, da grande indústria do armamento. E ele pagou-lhes bem. Ele num instantinho desenvolveu a indústria do armamento e conseguiu, à custa da indústria do armamento, fazer uma recuperação económica da Alemanha que estava de rastros quando ele chegou ao poder. Mas é a indústria do armamento que interessa agora. Bolsonaro está ligado à indústria do armamento. Ele vai, embora tenha criticado a principal empresa, que é praticamente monopolista e altamente corruptor, curiosamente, há muitos inquéritos a muita coisa. À Petrobras, à Odebrecht, etc, etc. Mas não há inquéritos à Taurus, que é a grande empresa monopolista de armamento do Brasil. E mesmo o próprio... sabe-se que há grande corrupção no Brasil. Sim. O próprio general Mourão está envolvido em alguns processos pouco lícitos e pouco transparentes de aquisição de materiais para as corporações onde ele estava envolvido, ou seja, isso já é uma notícia de alguns meses, ou seja, essa capa moral que essa gente se reveste, muito também ligada à questão neopentecostal no Brasil, porque as igrejas neopentecostais, como a IURD, a do Malafaia, estão também, já contaminaram todas as instituições que deveriam ser laicas e que deveriam ser transparentes e que deveriam ter outros interesses, ou seja, há um conservadorismo que é alimentado pela noção do homem de bem,
não é? O homem de bem, esse É homem de pior bem... pior do que isso. Não é só, que é o macho adulto, branco, que tem eu acho poder. que é pior do que isso, sabes? Não é? Eu acho que é pior do que isso. É algo pior do que isso, porque advém muito do calvinismo suíço, europeu. É muito pior do que isso, porque esses indivíduos, e Bolsonaro já o disse, esses indivíduos estão neste lugar porque foram escolhidos por Deus. Eles consideram-se escolhidos por Deus. Ora, a partir do momento, pela graça de Deus, porque efetivamente eles não conseguem resistir à mínima crítica, à mínima análise fáctica da realidade. E aquilo que eles pretendem é uma eles ligação. criam os fatos alternativos. É o fim do Estado, da separação da Igreja do Estado. Mas agora é a Igreja deles. E neste momento o Brasil tem um grave problema religioso. Porque género de indivíduos como o Malafaia... E repare-se, é curioso. O Bolsonaro diz-se católico. Mas quem fez Mas ele é batizado por uma dessas igrejas. Eu acho que ele é cristão, mas católico. Ele já se disse católico. Ele já se disse católico. Mas quem fez o casamento dele foi o pastor Malafaia. Porque ele já deveria ter sido batizado, porque essa gente, essa gente toda, ela se batiza, se muda de igreja. Pronto, eles mudam de igreja como que muda de partido para se manter numa espécie de, sim, o Bolsonaro de círculo de já poder. Teve 8 partidos. Exatamente. E igrejas provavelmente já deve ter tido para aí algumas. O importante aliás, é se manter no poder. Ou nessa noção de poder. Tenho um amigo, um juiz meu amigo, infelizmente falecido, que dizia: a igreja é o hospital da alma, só lá vai muito quem muito precisa. Esses indivíduos, no fundo, são simples vigaristas. São simples vigaristas, são ladrões, são aldrabões, são simples vigaristas. As igrejas brasileiras estão, desde o pastor Malafaia, aos bispos da IURD, são gangues autênticos que estão ali instalados. Repare-se que é um dos grandes problemas do Brasil. Seria interessante saber quantas pessoas no Brasil é que vivem exclusivamente daquilo que chamamos, entre aspas, o trabalho deles nas igrejas. Um dos problemas, eu dou um exemplo. Mais importante era se esse trabalho era tributável, porque o grande problema da ascensão e essa supremacia desse dinheiro, porque se há uma indústria armamentista por trás, há uma indústria religiosa. Há uma indústria religiosa que é muito mais violenta que a armamentista, porque não é tributada. O pastor Malafaia, segundo a revista Forbes, é o 40º homem mais rico do Brasil. E de onde é que vem? Ele é rico em quê? Ele cria empregos, cria fábricas, investe na agricultura, investe na indústria? Não, ele investe na religião. O seu negócio é a religião. Repare-se que um dos grandes problemas de Portugal, por exemplo... Ou seja, o seu negócio é a lavagem de dinheiro, essencialmente. Sim. Religião no Brasil, a neopentecostal, é lavagem de dinheiro. Claro. Pura e simplesmente. Lavagem de dinheiro da droga, lavagem de dinheiro do tráfico de armas, lavagem de dinheiro do dízimo que não é tributado. Mas outra coisa muito mais grave e mais repugnante ainda. Essas chamadas igrejas neopentecostais, que têm indivíduos que são ávidos de dinheiro, eles alimentam-se de dinheiro, e o dinheiro é a alma deles. Esses indivíduos sugam a miséria e o sofrimento do povo. E é o povo, até as gentes mais humildes, porque eu vejo uma coisa trágica no Brasil, é que a propósito de tudo e de nada, é graças a Deus. É para perguntar, então o sofrimento que eles têm é graças a Deus, os cânceres e essa história, e o sofrimento do povo é graças a Deus. Um dado curioso é que 95% da população brasileira diz crente. Acredita realmente nesse Deus? 95%. É violento isso. É violento, sobretudo quando nós pensamos em países como a Irlanda, é extremamente violento, porque acho que é o inverso. Acho que só 5% dos irlandeses é que acreditam que... Dos islandeses que acreditam que Deus existe.
E não é esse Deus judaico-cristão, é um Deus qualquer. Enfim. E nós vemos o nível de desenvolvimento das sociedades. O grande problema, claro que também, há um mas há também mesmo. neste momento, esses grupos religiosos no Brasil, os pentecostais, os evangélicos de uma maneira geral, a IURD, desse indivíduo inqualificável que é o Edir Macedo. Foi ele que estruturou esse esquema de pirâmide, de estrutura comercial para a igreja. E eu acho que ele é o grande impulsionador deste modelo de negócio que é a igreja no Brasil. Que suga o dinheiro da população e que faz alimentar grande parte... que faz escoar, melhor dizendo, faz escoar o resultado do trabalho dos brasileiros, faz escoar para a atividade improdutiva desses indivíduos. Repare-se, eu dou um exemplo, o caso em Portugal foi estudado devidamente e antes da extinção das ordens religiosas em Portugal, em 1830 e poucos, por decretos, nomeadamente o decreto do ministro António Augusto Aguiar, 7% da população portuguesa estava ligado às atividades religiosas. Era, portanto, improdutiva. Neste momento, seria interessante saber-se qual a percentagem da população do Brasil que está ligado à atividade religiosa. E percebeu-se perfeitamente que, com todos, apesar das guerras civis que destruíram, que dilaceraram o país, nos anos 30 até aos anos 50 praticamente, durante 20 anos do século XIX, apesar das guerras civis, depois da extinção das ordens religiosas, Portugal deu um salto, economicamente um salto. Ora, isso já era uma demanda desde o Marquês de Pombal. Desde o Marquês de Pombal. Né? Ele já tinha essa perspectiva pelo Marquês de Pombal. As ordens religiosas drenam recursos para atividades improdutivas. Os pastores das igrejas vivem bem, alguns deles muito bem, com jatos, com barcos, com casas riquíssimas, se eles vivem bem e não produzem, porque a vida deles é atividade religiosa, o dinheiro vem de algum lado e vem do trabalho do povo. E eles são, no fundo, os grandes sugadouros do trabalho do povo, do suor do povo. E infelizmente isso não lhe é dito, porque até o Haddad, numa intervenção que teve recentemente, parece ter medo de enfrentar esse tipo de igrejas. E o Brasil não vai a lado nenhum se os líderes do Brasil que se colocam na defesa da liberdade, da igualdade, dos princípios da solidariedade, da justiça social, enfim, tudo aquilo que nós prezamos e que constitui os alicerces de uma sociedade justa e de uma sociedade minimamente digna para os seus cidadãos, pois esses alicerces são destruídos precisamente pela corrupção que começa na corrupção moral, porque esses indivíduos das igrejas aparecem como defensores da moralidade, mas tudo aquilo que é arrogância, orgulho, riqueza, ganância, tudo isso é uma característica deles. Mentira, cinismo, tudo isso é uma característica deles. E, infelizmente, a esquerda brasileira, de uma maneira geral, pelo menos aqueles que até nem têm preconceitos ideológicos, mas se colocam à esquerda, não têm coragem para enfrentar esses indivíduos. Se não houver coragem para enfrentar o Edir Macedo e outros semelhantes, o Brasil não
se salva dessa miséria, dessa tragédia, desse sofrimento, dessa violência inqualificável. Porque eles vivem à custa da violência, do medo. As religiões também vivem à custa do medo. É o medo do futuro que faz com que as pessoas recorram à Igreja. E se há país onde as pessoas têm medo do futuro, esse país é o Brasil. E é esse medo que os faz baterem à porta da Igreja para encontrarem alguma proteção e algum consolo. E eles prometem. Eles prometem casas, eles prometem carros, eles prometem dinheiro, eles prometem a felicidade, um bom casamento, prometem tudo e mais alguma coisa. Em troca de um imposto de 10% sobre o seu salário, não é? E o imposto de 10% nem o Estado recebe. Exato. É que nem o Estado recebe, porque o Estado recebe impostos das receitas líquidas, mas eles é das receitas brutas. Exatamente. E essa questão também desse conservadorismo e nas classes mais baixas e que sustentam essas estruturas, mas eles também estão essa questão moral do neopentecostalismo no Brasil, ela também está infiltrada, por exemplo, nos setores como a justiça. E isso também move determinadas decisões judiciais e determinadas posturas, desde o Tribunal Regional até os Supremos, também de um conservadorismo, de um moralismo. Um exemplo disso é o Sérgio Moro, que por tudo e por nada invoca o santo nome de Deus em vão. É uma espécie de Torquemada. É uma espécie de Torquemada, invoca o santo nome de Deus em vão. Por tudo e por nada ele invoca Deus. Neste momento, também um dos grandes problemas do Brasil... Há um discurso muito radicalizado, realmente. Há um discurso invoca Deus, é gente... Os magistrados brasileiros e os procuradores brasileiros são gente muito ligada a essas seitas, digo seitas no sentido dessas igrejas de serem sectários, não de serem minoritários, mas serem de sectários, isto é, de tudo aquilo que os outros pensam, para além daquilo que eles pensam, é para eles um mal. Ora, o Sérgio Moro é desses indivíduos. E desses indivíduos que todo o comportamento dele indica que ele pensa como o Bolsonaro. Ele está ali porque é uma espécie de escolhido por Deus para desempenhar aquelas funções. Eu não sei se ele acredita nisso, se calhar acredita na própria mentira. Há pessoas que acreditam na própria mentira. Eu acredito que eles são mais ateus que eu. Pois, porque se realmente acreditassem em um Deus que puniria essa injustiça, eles teriam muito medo. Mas acredito que eles acreditam na própria mentira. Esses indivíduos acreditam na própria mentira. Eles consideram-se uma espécie de ungidos messias. Repare-se, é curioso. Ninguém, não sei se já têm falado nisto. O nome de Bolsonaro é Jair Messias Bolsonaro. Ele utiliza isso como bandeira, que é um ungido por Deus, o escolhido realmente para resolver os problemas do país, como se fosse resolver um simples mentiroso, um simples cínico, aldrabão, ignorante, para escolher. Aliás, mas o que ele foi objeto de um processo, porque aquilo que ele promete é o aumento das receitas dos salários dos militares, que já ganham muito melhor do que o resto da população, particularmente do que as polícias, não estão sujeitos aos perigos que as polícias estão ali nos seus quartéis, estão muito bem e recomendam-se, e ganham muito mais do que as polícias, que estão sujeitas diariamente ao perigo da morte. A insalubridade da profissão de militar. A insalubridade e ao perigo constante. Que é real, que está nas ruas. É a violência concreta, não é essa violência ideológica, é a violência concreta. Ele não promete aumentar os salários dos polícias. Ele promete aumentar os salários dos militares que estão muito bem nos quartéis e recomendam-se. E a grande corrupção na polícia também deriva precisamente dos salários baixos. Eles ganham salários miseráveis e, por isso, são facilmente corruptíveis. Era um dos ataques que lhe deviam dirigir, era precisamente esse. E infelizmente não está a ser dirigido. Ele quer aumentar os salários dos militares e não dos polícias que
vivem em perigo permanente e depois morrem, são assassinados e as suas viúvas e os seus filhos ficam numa situação de miséria. E, curiosamente, são as instituições de esquerda, como a Marielle, por exemplo, que trabalhava junto justamente com as viúvas, não é? E as famílias de militares mortos na guerra civil não declarada no Rio de Janeiro, e que trabalhava e que lutava pelo apoio, que inclusive redigiu leis de proteção para essas famílias, e que exatamente enquanto mulher e ativista atacada por essas pessoas fascistas e que só veem... Pois, isso é a prova mais que provada que eles não querem o fim da violência. Não querem. Não. A violência é rentável. Não é? A violência é rentável. A violência é o seu alimento. Aliás, o Bolsonaro é um indivíduo violento. Ele, para além de defender a tortura, para além de defender tudo, e dizer os fuzilamentos, dizer que aquilo que o Pinochet fez de mal foi torturar e não matar, e defender o general Ultra, etc, etc, tudo aquilo que é de mais escabroso, mais miserável e mais animal. E defende aquilo que há de mais animalesco no homem. O defender a violência contra a violência é o que há de mais animalesco no homem. E o defender o uso de armas, repare-se, aquilo que ele está a defender, o uso de armas, é defender o aumento dos assassínios. Eu penso que isso é uma construção de uma espécie de eugenia, e talvez comece o genocídio das classes mais favorecidas, que são aquelas que estão em embate direto e mais sujeitas à violência, com alguns efeitos colaterais. Sim. É um projeto. É um projeto, sim. É um projeto com o projeto de marginalizar os negros, de marginalizar os negros, até as povoações quilombolas, as minorias religiosas. Ele diz que nas quilombolas não é o indivíduo menos pesado tem comparava com animais, comparava com arrobas, 7 arrobas, tem pelo menos 7 arrobas, não é? O indivíduo mais leve tem pelo menos 7 arrobas. É esse tipo de discurso básico, odioso, que leva o Bolsonaro a ter a votação que tem, porque as pessoas têm medo e pensam que, na sua maneira também animalesca, que todos temos uma maneira animalesca de agir, pensam que só a violência se combate com a violência. Esquecem-se que o indivíduo que tem uma arma, e grande parte dos homicídios brasileiros no Brasil são devidos a furtos ou tentativas de furtos, aquilo que sucede é que agora quem é assaltado não tem uma arma, primeiro assalta-se e depois, se houver reação, mata-se. Mas se tiver a certeza que vai haver uma reação, porque a sabendo se vai ter uma reação, primeiro mata-se e depois assalta-se. E esse dado demográfico... E isso é tão simples de explicar. Infelizmente, não tem sido explicado. É bom que se explique. É extremamente perigoso para todo mundo aquilo que Bolsonaro afirma, que é o livre porte de armas, o livre uso das armas, é que nos assaltos passa-se a primeiro matar e depois roubar. Ao contrário do que sucede agora, que primeiro rouba-se e depois, se houver reação, é que se mata. Há nuances aliás, muito ele próprio, isso não é frequentemente referido. Ele teve um processo. Ele próprio esteve para colocar um conjunto de bombas num quartel. Sim, ele quis explodir um quartel. Quis explodir um quartel. E foi apanhado. Mas depois, por, enfim, manigâncias, o processo foi abafado porque não se provou que ele era o autor de uns documentos que estavam manuscritos, porque eles estavam manuscritos em letra de forma. Mas não se provou para o tribunal. Mas os peritos militares viram que a letra era dele. E sabia-se que a letra era dele e ele é que estava metido nisso. E foi assim que ele saiu do exército sem honras e sem carreira. Sem nada. E é um civil. Ele não é um militar, ele é um civil.
é um fascista, não é? Gosta dos gosta da alfates, mentira, gosta das mentiras. ele usa a mentira predominantemente. Ele diz que, por exemplo, o Brasil teve o maior progresso durante a ditadura militar. Mente. Ele mente descaradamente. Mas o que a gente pode esperar, por exemplo, de uma pessoa que é maior, socializada dentro da igreja? Deixa-me falar nisto porque acho que é muito importante. O período de maior crescimento económico do Brasil foi no final dos anos 40 até 50, antes da subida enorme do petróleo. E o crescimento da economia no Brasil, durante o período militar, portanto, embora a taxa de crescimento até foi inferior à taxa média de crescimento, no período da ditadura militar, nos 20 anos da ditadura militar, 20 e tal anos da ditadura militar, foi inferior aos 20 e tal anos que seguiram a 1945 até 1960. Foi inferior à taxa média de crescimento. Mas, independentemente disso, para além de não ser verdade que a taxa média de crescimento nesse período tenha sido maior, houve outra coisa que ele esconde. É que, precisamente nesse período, o petróleo passou então a ser a maior riqueza do Brasil, teve a maior subida desde sempre. Foi o choque petrolífero de 73 que abalou as economias mundiais e que beneficiou altamente o Brasil. Beneficiou alguns grupos ligados aos militares no Brasil. Beneficiou o Brasil, também houve, enfim, as outras classes, sobretudo os militares, houve castas que ganharam com o petróleo brasileiro. De uma forma um pouco mas de uma maneira geral, a economia, os dados económicos globais melhoraram. É a tal história de sim, nós agora, em vez de duas, temos 3 galinhas, produzimos 3 galinhas, já criámos 3 galinhas. O problema é saber quem é que fica com as galinhas. Se um fica com 2 3/4 e o outro fica apenas com 1/4. E o povo fica com o pescoço e com os pezinhos. Pois, mas independentemente disso, independentemente da distribuição da riqueza, não é verdade que o Brasil tenha tido o maior crescimento. A verdade é que o crescimento se deu, sobretudo, à custa da subida do preço do petróleo e também, em grande parte, até à indústria de armamento que se desenvolveu ligada à indústria do petróleo no Brasil. Repare-se que a indústria do petróleo foi a indústria que alimentou também outras indústrias, nomeadamente as indústrias aeronáutica e a indústria de fabrico de tanques, muito ligadas com sinergias com a indústria do petróleo. E essas indústrias, efetivamente, cresceram no Brasil, mas não trouxeram riqueza aos brasileiros. Trouxeram a miséria, a violência, a destruição do tecido social, uma transferência incrível. E esse é também um dos motivos porque o Brasil tem imensa pobreza, uma transferência forçada incrível das populações dos campos para as cidades, onde as populações tinham pelo menos hipótese de ter alguma assistência médica, alguma educação, mas que não tiveram nada, nem assistência médica, nem educação, nem habitação. Não tiveram nada, nem paz. A paz, o pão, a saúde, a habitação, nada disso tiveram aqueles desgraçados que vieram do interior, do campo para as cidades, que se acumularam nas favelas, que cresceram como cogumelos, precisamente durante o regime militar. E foi o regime militar o grande criador de favelas. E isso não é dito frequentemente a esse indivíduo chamado Bolsonaro e a esses militares que defendem os torcionários da ditadura militar. E deve ser dito sem hesitações, porque eles devem ser confrontados com essa é a verdade, eles devem ser confrontados com a verdade que eles falseiam permanentemente. E é nesse clima, não é? Desse medo que a esquerda tem e as frentes mais progressistas do país têm, da volta desse tempo, dessa revitalização destes mesmos paradigmas que levaram a esse atraso de hoje no Brasil, para ir a levar a escalas muito mais complexas com a dada realidade que nós temos hoje.
E é nesse clima que chegamos à véspera realmente dessa eleição tão fundamental, de um processo que ocorreu em um clima de tudo menos normalidade democrática numa república, onde os poderes se misturaram, impuseram, com o poder judicial a assumir poderes políticos. A assumir poderes políticos, a assumir partidos, um poder partidarizado. E é nesse clima que amanhã os brasileiros vão às urnas, não é? Para escolher, essencialmente, entre a barbárie e a possibilidade de continuar a lutar por um progresso e por um país que possa ainda alcançar algum nível de desenvolvimento. Pelo menos afastar a barbárie. Isso é muito importante. A tolerância, o respeito pelo outro, o respeito pela diferença, que é tudo aquilo que é contrário a Bolsonaro e a Haddad representa. E até Ciro Gomes, o respeito pelo outro também, o respeito pelas diferenças, até de certo modo, não confundamos Haddad, Ciro e outros candidatos, o Alckmin, por exemplo, são indivíduos que respeitam as diferenças nada tem a ver, felizmente nada tem a ver com Haddad. Esperamos que o Brasil perceba até que ponto o indivíduo como o Bolsonaro é altamente prejudicial ao futuro, até a integridade mental, não só a integridade física, ao mínimo de justiça económica, até a integridade mental dos brasileiros. E assim, Henrique, terminamos este Política Impura tão especial para falar dessa questão tão urgente do bem necessário, porque o Brasil é o país irmão de Portugal. Nós é um gigante da América Latina. É um gigante do mundo. É o país mais rico do mundo. É um gigante do mundo. E é o quarto país, em termos de geográficos, maior do mundo. Tem uma população que está a crescer. Falaste aqui o aumento de 4 milhões de eleitores entre uma eleição e outra. Tudo isso é muito importante e se o Brasil tem sido um país com o futuro permanentemente adiado, é o país do futuro, mas de um futuro permanentemente adiado, é importante que o país se assuma finalmente como construtor do seu futuro, para não ter o futuro eternamente adiado. E é assim. E todos nós que estamos fora do Brasil e votamos para presidente, temos essa possibilidade amanhã de fazer essa diferença e escolher tudo menos ele não. Obrigada por estar conosco. Obrigada, Henrique. Obrigado, Renata. Política Impura. Um olhar sobre a semana.